Nunca construa um resort em um terreno amaldiçoado, principalmente depois de ter cortado ao meio uma estátua sagrada. 20 pessoas morreram durante a construção e o terreno permanece vazio até hoje, 15 anos após a demolição. Existem lugares nesse mundo que simplesmente não querem ser habitados, e se você for teimoso o suficiente para desafiar isso, o pior pode acontecer. Imagina aqui comigo, você está dirigindo pelo litoral de Nova Taipei. É um dia nublado, aquele céu cinza, pesado, que parece que vai chover a qualquer momento. De repente, no meio do nada, você vê algo que não faz o menor sentido. Não parece um prédio, não parece uma casa, parecem discos voadores. Dezenas deles, coloridos e empilhados uns sobre os outros, mas está tudo podre. O plástico está descascando, tem ferrugem pelas paredes e o silêncio ensurdecedor de um local abandonado. Parabéns! Você acabou de encontrar as casas de OVNI de Sandy, ou, como os moradores locais preferem chamar, o Resort da Morte. Hoje eu vou te contar a história real de como o sonho de um paraíso futurista se transformou em um dos lugares mais amaldiçoados da Terra. Uma história que envolve ganância, tragédias e desrespeito ao sagrado. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Para entender como tudo deu errado, a gente precisa voltar para 1978. O mundo era diferente. A economia de Taiwan estava explodindo, vivendo uma verdadeira era de ouro. Tinha dinheiro rolando solto, carros importados nas ruas e uma nova classe de gente muito rica surgindo. Era uma época de otimismo e, claro, o mundo estava obcecado pelo espaço. Star Wars tinha acabado de sair no ano anterior. Foi nesse clima que uma empresa chamada Grupo Hankuo teve uma ideia que parecia genial. Eles se juntaram com uma empresa fabricante de plásticos local, a Yuchou, e pensaram, vamos construir o futuro agora. O plano era criar um resort ultra luxuoso no litoral de Nova Taipei. Mas não seria um hotel comum com tijolos e telhados, não. Eles queriam trazer a era espacial para a Terra. A inspiração veio da Finlândia, de um arquiteto chamado Matti Suronen. Ele tinha criado essas casas chamadas Casas Futuro. Eram cápsulas que pareciam naves espaciais, feitas de plástico e fibra de vidro, que você podia montar em qualquer lugar. A ideia era ser leve, moderna, algo que gritasse século XXI. Taiwan olhou para aquilo e disse, eu quero isso. Mas o público-alvo não era qualquer um. Eles queriam os oficiais militares americanos que estavam servindo no leste asiático e precisavam de um lugar para relaxar. Queriam os milionários de Taiwan que buscavam casas de férias exclusivas para impressionar os amigos. O projeto era ambicioso demais. Piscinas gigantescas, lagos ornamentais, interiores que pareciam o cenário de um filme de ficção científica. Eles conseguiram tudo o que precisavam, o apoio do governo, conseguiram dinheiro, conseguiram o terreno perfeito de frente para o mar. Tinha tudo para dar certo, tudo para ser o novo cartão postal de Taiwan. Mas o que eles não sabiam, ou preferiram ignorar, é que aquele terreno já tinha dono. E eu não estou falando de escritura ou papelada. Estou falando de forças que estavam ali muito antes da obra começar. O problema começou logo no portão de entrada, e é aqui que a história deixa de ser sobre arquitetura e vira um pesadelo. Para entrar no terreno onde o resort seria construído, havia uma estrada estreita, e bem no caminho dessa expansão existia uma estátua de um dragão.
e não era uma simples decoração. Para os moradores daquela vila, aquele dragão era um guardião, era uma entidade sagrada que protegia a comunidade há gerações contra o mal, contra tempestades, contra a má sorte. Em Taiwan, a cultura espiritual é muito forte. Dragões não são monstros que você mata como nos filmes medievais europeus. Eles são deuses, são protetores, trazem chuva, trazem prosperidade. Então, destruir a imagem de um dragão é basicamente a pior coisa que você pode fazer. É pedir para a sua vida acabar. Os engenheiros da obra olharam para a estátua e viram apenas um pedaço de pedra e concreto atrapalhando a passagem dos caminhões. Eles precisavam alargar a rua. Os moradores até avisaram, disseram para eles não tocarem na estátua, mas a empresa tinha cronogramas, tinha muito dinheiro envolvido, então a arrogância falou mais alto. A ordem foi dada e as máquinas avançaram e cortaram a estátua do dragão ao meio. Dizem que o clima mudou no mesmo instante, que o vento que vinha do mar ficou mais frio. Mas os trabalhadores deram de ombros e continuaram. Agora, o caminho estava livre. Livre para a maldição se instalar e o pesadelo começar. Agora as máquinas podiam passar tranquilamente. A construção começou a todo vapor. Centenas de homens trabalhando, guindastes levantando as estruturas modulares, o barulho do progresso ecoando pela praia. Mas a paz durou pouquíssimas semanas. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado foi um acidente que ninguém conseguia explicar. Um guindaste enorme, uma máquina projetada para aguentar toneladas e que estava perfeitamente estável, simplesmente tombou. Não ventava forte naquele dia, o solo estava firme, mas a máquina caiu como se tivesse sido empurrada por algo invisível e esmagou os trabalhadores que estavam embaixo. Foi um choque, mas você sabe como são essas grandes empresas. Chamaram de um infeliz acidente, pagaram as indenizações às famílias e mandaram continuar o trabalho. Investigaram o guindaste e não acharam nenhum defeito mecânico e nenhum erro humano. Nenhuma possível causa para o acidente foi encontrada. Mas se fosse só isso, poderíamos dizer que foi azar. Acontece que foi só o começo. Dias depois, um dos supervisores da obra estava voltando para casa. Ele não estava bebendo e a estrada era reta, mas ele bateu o carro e morreu na hora. Logo em seguida, outro trabalhador, um rapaz jovem, forte, que tinha passado nos exames médicos com a saúde perfeita. Ele estava no canteiro de obras e caiu morto no chão. A causa da morte: ataque cardíaco fulminante. O medo começou a se espalhar entre os peões. Sabe aquele ambiente de obra onde geralmente tem piada, barulho, gente gritando? Então, o lugar ficou silencioso. Os homens trabalhavam de cabeça baixa. Um trabalhador que estava lá nessa época contou depois que o lugar tinha uma energia ruim. Ele dizia que as tendas onde eles dormiam tremiam à noite, mesmo sem vento. Que as ferramentas, martelos pesados, chaves de fenda apareciam em lugares diferentes de onde tinham sido deixadas. E o pior, ele dizia que na hora do almoço, quando o barulho das máquinas parava, ele ouvia alguém chamar o nome dele, mas quando olhava, não tinha ninguém. Foi nessa época que o boato da maldição do dragão tomou conta da região. Todo mundo sabia o que a construtora tinha feito com a estátua, e agora o dragão estava cobrando o preço. Manchas vermelhas começaram a aparecer, como se a estrutura estivesse sangrando. Portas que ainda nem tinham sido instaladas direito rangiam. Rachaduras apareciam em paredes que tinham acabado de secar. Canos estouravam e inundavam o terreno com água barrenta. Os gerentes tentavam manter a ordem, trocavam as equipes, traziam gente de fora que não sabiam das histórias, até que um novo supervisor assumiu a obra, depois que o anterior morreu. Esse tentava ser racional. Ele dizia que era apenas coincidência, que deveriam reforçar a segurança. Mas, dias depois desse discurso, esse mesmo supervisor teve uma febre altíssima, começou a delirar, desmaiou e não conseguiu mais trabalhar.
Para piorar a situação, existe uma coisa em Taiwan chamada Mês dos Fantasmas. É o 7º mês do calendário lunar. A crença diz que nessa época os portões do inferno se abrem, os espíritos dos mortos voltam para visitar os vivos ou para buscar vingança. É um mês onde ninguém em sã consciência começa um negócio, ninguém toma decisões importantes, ninguém se casa e ninguém se muda. Os taiwaneses levam isso muito a sério. Eles evitam nadar porque acham que os espíritos afogados podem puxar suas pernas para o fundo. Deixam a primeira fileira vazia em teatros e cinemas para os fantasmas. Agora, imagina construir um resort futurista em cima de uma terra onde um dragão sagrado foi destruído durante uma época onde os espíritos estão soltos. A construtora, claro, ignorou isso também. E foi aí que as mortes ficaram mais bizarras. Operários começaram a relatar que viam sombras grandes se movendo perto do lago artificial à noite. Diziam que viam luzes vermelhas piscando dentro das casas vazias, como se fossem os olhos do dragão, flutuando no escuro. Os funcionários começaram a ter acidentes estúpidos, mas fatais. Tropeçavam e caíam de alturas que não deveriam matar, mas morriam. E então começaram os suicídios. Homens que não tinham histórico de depressão, que tinham famílias esperando em casa, simplesmente subiam nas estruturas mais altas e se jogavam. Sem carta de despedida, sem aviso, sem um adeus. Dizem as fontes não oficiais que cerca de 20 pessoas morreram naquele canteiro de obras em apenas 2 anos. 20 pessoas. Isso é um massacre, não um acidente de trabalho. Mas você não vai encontrar esses números nos jornais oficiais da época. E essa é a parte que me deixa com mais raiva. O grupo Hankuo, desesperado para não perder o investimento milionário, supostamente abafou tudo. Destruíram registros e pagaram as famílias para ficarem quietas. As vítimas viraram fantasmas sem nome. E na cultura local, um espírito sem nome, que não recebeu os ritos funerários adequados, se torna um espírito furioso. Mesmo com sangue nas mãos, eles terminaram a obra em 1980. O resort estava pronto, as casas coloridas, amarelas, vermelhas, azuis, brilhavam no sol. Parecia lindo nas fotos promocionais, mas foi um fracasso absoluto. Ninguém comprou, ninguém quis passar as férias lá. Os boatos eram fortes demais. Quem ia querer dormir em uma cama onde um operário tinha morrido durante a construção? Quem ia querer levar os filhos para brincar em um lugar onde viam vultos nas janelas? As vendas foram 0. Pessoas que tinham dado entrada pediram dinheiro de volta. Elas diziam que se você dormisse lá, o dragão apareceria nos seus sonhos. A empresa parceira, a Yuchou, faliu. O grupo Hankuo tomou um prejuízo gigantesco. E assim, o resort novinho em folha foi fechado. As correntes foram colocadas nos portões. E a natureza começou a retomar o que era dela. Mas a história não acaba aí. Porque a maldição do dragão pode ter sido apenas o gatilho. A verdadeira escuridão daquele lugar pode ser muito mais antiga. Enquanto o lugar apodrecia, enquanto a maresia corroía o plástico, uma lenda mais antiga voltou à tona. Os moradores dizem que o local onde essas casas foram construídas não era um terreno vazio. Rumores indicam que aquilo era um cemitério antigo de um dos períodos mais violentos e sangrentos da história de Taiwan. Vamos entender o que aconteceu aqui, porque isso explica a energia pesada que todo mundo sente ou sentia. Entre 1624 e 1662, os holandeses controlaram parte de Taiwan. E não foi uma ocupação pacífica, foi brutal. A Companhia Holandesa das Índias Orientais impunha impostos pesados, tomava terras e executava qualquer um que olhasse torto para eles. Existe um evento específico que manchou o solo dessa região de vermelho, o massacre da ilha de Lamay, em 1636. É uma história que revira o estômago de qualquer pessoa. Os habitantes nativos da ilha de Liuqiu se rebelaram contra os invasores depois de anos de abusos.
A retaliação dos holandeses foi desproporcional e sádica. Eles enviaram soldados para caçar os nativos. Os ilhéus, apavorados, fugiram para dentro de uma caverna profunda, um labirinto natural onde achavam que estariam seguros. Eram mais de 300 pessoas, incluindo homens, mulheres, idosos, crianças, amontoados no escuro da caverna, rezando para não serem encontrados. Entretanto, os holandeses os encontraram, e em vez de entrar para lutar, eles fizeram algo muito pior. Eles bloquearam todas as saídas da caverna, e então começaram a queimar piche e enxofre nas entradas. Eles transformaram a caverna em uma câmara de gás improvisada. Os registros históricos da época, escritos pelos próprios comandantes holandeses, descrevem os gritos vindos de dentro da caverna. Gritos de mães tentando proteger seus filhos da fumaça, gritos de agonia enquanto o ar acabava. O cerco durou 8 dias. Sim, 8 dias ouvindo as pessoas sufocarem lá dentro. Quando os gritos finalmente pararam e os soldados entraram, encontraram cerca de 300 corpos amontoados. Ninguém sobreviveu. A lenda local diz que o terreno do resort de Sandy fica exatamente sobre um desses campos de extermínio. Dizem que há mais de 20 mil ossos enterrados naquela areia, restos de vítimas que nunca tiveram um enterro digno, que morreram em desespero. E tem mais. Ex-trabalhadores da obra juram que durante as escavações para fazer as fundações das casas OVNIs, os tratores reviraram centenas de ossadas humanas. E sabe o que a empresa fez? Segundo os boatos, eles não chamaram arqueólogos, muito menos a polícia. Eles mandaram enterrar tudo de novo, cobrir com cimento e fingir que nada aconteceu para não atrasar a inauguração. Então pensa na insanidade disso. Você tem um terreno que é basicamente um cemitério, aí você vai lá, destrói a estátua do guardião espiritual que talvez estivesse mantendo aquela energia contida ali e depois constrói um playground de luxo em cima. Óbvio que é a receita perfeita para um desastre sobrenatural. Por quase 30 anos, aquele lugar ficou lá, abandonado. Virou uma cidade fantasma. Mas o abandono atraiu um novo tipo de visitante. Nos anos 2000, com a internet ficando popular, fotos daquele lugar começaram a viralizar. A estética era hipnotizante e bizarra. Aquelas naves espaciais coloridas que deveriam representar um futuro feliz, agora pareciam carcaças de um naufrágio alienígena, sendo engolidas pela natureza. Exploradores urbanos de todo o mundo começaram a viajar para Taiwan só para invadir Sandy. Eles pulavam cercas, driblavam seguranças e entravam no complexo. E os relatos que essas pessoas trouxeram de lá de dentro são de gelar o sangue. Eles descrevem uma atmosfera que ia muito mais de um simples prédio vazio. Muitas das casas não estavam completamente vazias. As unidades modelo, aquelas usadas para mostrar aos compradores, ainda estavam mobiliadas. Tinha camas feitas com lençóis que apodreciam há 30 anos, agora pretas de mofo. Sofás rasgados onde ratos fizeram ninhos. Parecia que as pessoas tinham simplesmente evaporado no meio do dia. Era como entrar em uma casa onde a vida parou abruptamente em 1980. Quase todo explorador que passou a noite lá menciona que em uma dessas cápsulas, no segundo andar, era possível ver uma silhueta escura parada na janela. Não era uma sombra de árvore, era uma forma humana, parada. Alguns até tentaram subir para ver quem era, achando que fosse outro explorador ou até mesmo um morador de rua. Mas, ao chegar no cômodo, o chão estava intacto, coberto de poeira, sem nenhuma pegada humana recente. Depois disso, as pessoas começaram a chamar o lugar de Resort dos Mortos. O lugar ficou tão famoso que virou cultura pop. A MTV gravou lá. Um filme chamado White Phantom de 1987 foi filmado lá. Até o jogo Call of Duty Black Ops 2 fez um mapa inspirado nesse lugar. O mundo inteiro conhecia as casas OVNIs, mas poucos tinham coragem de ir até lá. Em 1989, um empresário tentou salvar o lugar.
O presidente de uma cervejaria local achou que poderia reverter a maldição com dinheiro. Ele investiu 24 milhões de dólares, contratou arquitetos renomados para ver se dava para reformar o local. Mas o laudo dos arquitetos foi um balde de água fria. Eles disseram que o local era uma armadilha. As estruturas de fibra e concreto eram fracas. Taiwan fica no Círculo de Fogo do Pacífico, uma das áreas com mais terremotos no mundo. Se a Terra tremesse de verdade, aquelas cápsulas iam se esfarelar e cair umas sobre as outras. Não tinha salvação. Finalmente, em 2008, o governo decidiu acabar de vez com aquele local. A fama de lugar assombrado estava pegando mal para o turismo de Taiwan. Eles queriam limpar a área e construir um parque aquático novo, moderno e sem essa história de fantasmas. Houve até mesmo uma petição online para salvar pelo menos uma casa para ficar como um museu, pela arquitetura histórica única, mas o governo não quis nem saber. Eles queriam apagar aquilo do mapa, queriam enterrar o passado de vez. A demolição começou e em 2010 não sobrou nada. Fim da história, né? A maldição acabou. Bom, é aí que a coisa fica estranha de novo. Estamos em 2025. Já se passaram 15 anos desde que demoliram tudo. O governo prometeu hotéis, prometeu resorts, prometeu um parque aquático incrível no local. E sabe o que tem lá hoje? Nada. Absolutamente nada. O terreno está vazio. Apenas mato, areia e muito vento. Nenhuma construtora teve coragem de colocar um tijolo lá depois da demolição. Nenhuma rede de hotéis quis assinar contrato. Falam de crise econômica, falam da pandemia, de falta de verba, mas a gente sabe que terrenos à beira-mar valem ouro, porque ninguém quer aquele pedaço de terra. Os moradores locais dizem que você pode demolir as casas, mas não pode apagar o que vive na terra. Eles dizem que em noites de chuva, você ainda vê luzes piscando perto da praia, onde não tem nenhum poste. Dizem que os mortos da construção e os mortos do massacre ainda estão lá. E tem um detalhe final que muita gente confunde e vale a pena avisar. Se você procurar casas OVNI Taiwan no Google, hoje você vai ver fotos de algumas casas ainda de pé. Mas cuidado, essas ficam em Wanli, um distrito vizinho. São bem parecidas, também no estilo futuristas e também estão caindo aos pedaços. Algumas pessoas até moram lá, vivendo dentro dessas ruínas do futuro. Mas as de Sandi, as originais, o verdadeiro resort dos mortos, essas sumiram fisicamente. Mas, energicamente, a maldição continua lá. Sandi é a prova de que não dá para forçar o futuro se você não respeita o passado. É uma cidade construída sobre a ganância, erguida sobre a morte de trabalhadores inocentes, sobre pilhas de corpos e vigiada por algo que não é desse mundo. E agora eu te pergunto, você teria coragem de acampar naquele terreno vazio? Sabendo que embaixo do seu saco de dormir podem existir 20 mil ossos e a fúria de um dragão quebrado? Eu acho que prefiro ficar bem longe. Aproveite para maratonar a playlist que está aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, o hype e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.